Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Walter Fernandes e hoje vamos para mais uma resolução de uma lista, agora é a lista 9, cujo tema é hidrostática, ok? Então, se você ainda não assistiu o vídeo, a videoaula do conteúdo, assista e depois tente resolver a lista. Caso você não consiga, você vem aqui para a nossa resolução comentada, ok? Então, vamos iniciar aqui com a questão 1. Vamos lá. Questão 1. Um bloco de material conhecido cuja densidade é... Vamos lá, ele já deu a densidade. Ó. Então, a densidade do bloco 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico em forma retangular de base 15, largura 10 e comprimento 40. Bem, ele quer saber a massa desse objeto. Bem, pessoal, se você for para a equação de densidade, densidade é massa por volume, ou massa é o produto de V. Muito bem. Então, para nós acharmos a massa, a gente precisa conhecer o volume do corpo. E para você calcular o volume desse bloco, basta multiplicar as dimensões. 15, 10 e 40. Isso aqui vai dar 6.000 centímetros cúbicos, ok? Mas observe que a densidade foi expressa em metros cúbicos e o volume está expresso em centímetro cúbico. Então, eu preciso converter, certo? Então, vamos converter. Para converter, vamos lembrar o seguinte. Ó. 1 metro equivale a 100 centímetros e 100 é 10 ao quadrado, certo? Bem, se nós multiplicarmos aqui esse lado por 3, temos que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, 1 ao cubo, 1. M ao cubo, M ao cubo. 10 ao quadrado ao cubo, você multiplica o expoente, fica 10 a sexta. E centímetro ao cubo, centímetro ao cubo. Então, acabei de encontrar a relação entre centímetros cúbicos e metro cúbico. Então, veja, 1 metro cúbico equivale a 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, se eu tenho 6.000 centímetros cúbicos, eu vou ter um valor equivalente a x, certo? Então, aqui fazendo o meu pelos extremos, eu vou ter que y vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Acabei de achar o volume na unidade do SI, metro cúbico. O que fazer agora? Jogar na expressão e nós encontramos a massa. Então, fica M, a densidade, 2 vezes 10 a terceira, o volume, 6 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, 2 vezes 6 é 12. Produto de potência conserva e soma. Aqui vai ficar 10. 3 menos 3 dá 0. Qualquer valor elevado a 0 é 1. Portanto, achamos a massa e vai ser 12 quilogramas. Ok? Então, questão 1, letra D. Atentos para a conversão de unidades, muito comum em problemas de hidrostática. Aparecer unidade, centímetro, e você precisará transformar para metro cúbico, tá bom? Atenção com isso. Vamos lá, vamos para a questão 2.
Vamos lá. Questão 2. Construções civis chamadas de barragens foram temas bastante explorados nos noticiários dos últimos meses. De modo simplificado, trata-se de uma parede vertical que serve para impedir a passagem ou saída de um fluido de uma dada região. Então, pessoal, é mais ou menos assim. A barragem, quando ela é projetada, ela é feita de modo que a base ela é mais larga do que o topo. Então, ela vai ter uma profundidade H e a base ela é mais larga do que a extremidade superior. Por quê? Isso serve, pessoal, quando você represa água na barragem, vamos lembrar do teorema de Stevens. Pressão hidrostática. Vamos lembrar então da equação da pressão hidrostática, não do teorema de Stevens, tá, gente? Então, a pressão hidrostática vai ser densidade, gravidade e altura. Ou seja, quanto maior for a profundidade, maior será a pressão hidrostática que você vai ter exercendo na superfície, tá? Então, no caso da barragem, a base é mais larga, porque como eu tenho uma profundidade H, quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida pelo fluido. E isso poderia romper a barragem caso ela não tivesse a base larga para sustentar essa pressão que está sendo exercida pelo fluido, no caso a água, tá? Então vamos lá. Considerando a face da parede de uma barragem que esteja submetida à pressão hidrostática do fluido que ela represa, no caso aqui é a água, no nosso exemplo aqui, tá, pessoal? É correto afirmar que essa pressão, letra A, é a mesma em pontos do fluido com diferentes profundidades? Não, pessoal. A pressão muda com a profundidade. Letra B. Em uma dada profundidade não depende da densidade, pessoal, a pressão vai depender, é DGH. Letra C. É maior em pontos do fluido que tem maior profundidade, aí sim, letra C. E letra D, não depende da profundidade. Pessoal, a pressão hidrostática vai depender da profundidade, ok? Então, questão 2, letra C. Vamos lá. Questão 3. Acompanhe comigo. A figura seguinte representa um tubo em L, preenchido com água, em atmosfera normal ao nível do mar. Ou seja, é um recipiente que está aberto. Se ele está aberto, a pressão atmosférica vai influenciar no sistema. Ok? Então, eu tenho aqui um recipiente, ele está aberto. Então, sobre a camada livre de líquido, eu já vou logo colocar no problema aqui, para vocês já irem vendo a resolução. Pessoal, aqui no caso do recipiente, você já tem aqui uma pressão atmosférica, ele não está fechado, certo? Pronto, então já existe aqui uma pressão atmosférica. Vamos lá, então ele quer que você marque aqui verdadeiro ou falso. Vamos para o primeiro item. A pressão no ponto P1 é igual à pressão no ponto P2. Esse item está correto, pessoal, e ele faz uma conexão com o teorema de Stevens. O que diz o teorema de Stevens? Que a variação de pressão entre dois pontos vai depender da densidade do local, expresso pela gravidade, e da aceleração, da aceleração gravitacional e da profundidade. Então, na verdade aqui não é profundidade, é da diferença de altura entre os pontos. Então, isso que eu escrevi aqui agora está associado ao princípio de Stevens, certo? A diferença de pressão entre dois pontos vai depender da diferença de altura.
E observe que os pontos 1 e 2 estão no mesmo nível. Logo, aqui, ó, o ΔP é diferente de zero, porque o ΔU é igual a zero. Então, a variação de pressão é igual a zero, porque não tem variação de altura, certo? Então, o item 1 está correto. Terceiro item. A pressão no ponto P2 é 2.000 Pascal. Pessoal, para fazer o item 2, eu vou fazer aqui do lado, certo? Observe que a pressão 2 é igual à pressão hidrostática mais a pressão atmosférica, certo? Porque como o recipiente não está fechado, a pressão atmosférica está atuando no recipiente, tá bom? Pessoal, é o seguinte, a pressão atmosférica equivale a 10 a quinta Pascal. A pressão hidrostática, eu vou já calcular. Então, para a gente calcular a pressão em 2, vamos lá. Pressão hidrostática, densidade, gravidade e altura. A densidade é a da água, 10 a terceira quilogramas metro cúbico. A gravidade é 10. E quem é essa altura? Essa altura é isso aqui, ó. É esse desnível H, que é da superfície livre até o ponto 1 é 0,25 metros e da superfície à base é 0,05. Então, se eu fizer a diferença, eu encontro o H, que vai dar 0,2. Então, aqui eu vou ter 0,2 mais, sim, aqui é só o cálculo da pressão hidrostática. Vamos lá, então. Pressão hidrostática vai ser 10 vezes 2 é 2. Então, fica 2 vezes 10 a terceira Newton por metro quadrado. Bem, acabei de achar a pressão hidrostática, certo? E a pressão hidrostática vai ser aqui, ó, 2.000, aí Newton metro quadrado é Pascal. Pessoal, um detalhe aqui. Só a pressão hidrostática é 2.000 Pascal, certo? Só que tem que lembrar o seguinte, além da pressão hidrostática, eu vou ter que somar com 10 a quinta. Ou seja, o item 2 ele já está falso, porque esse valor que ele forneceu aqui não é a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 2 é a pressão hidrostática mais atmosférica. Por que mais a atmosférica, pessoal? Porque o recipiente não está fechado. Então, esse cálculo que eu fiz, 2.000 Pascal, é a hidrostática, tá bom? Então, se eu pegar 2.000 e somar com 10.000, eu vou ter a pressão total, que não é 2.000. Terceiro item. A pressão nos pontos indicados depende da densidade, da gravidade e da profundidade. Perfeitamente. Ó. A pressão nos pontos indicados vai depender, né? No caso aqui, ó, nós já fizemos essa expressão aqui. A pressão vai depender do líquido, do local que ele está, o líquido, e da profundidade H. Certo? Então, item 1 verdadeiro, 2 falso, 3 verdadeiro. Vamos para o item 4. Deixa eu só ajustar aqui o zoom, que deu uma bronca aqui no meu zoom. Pronto. Então, chegamos aqui à nossa questão 4. Vamos lá. Em 1652, Blaise Pascal enunciou um princípio muito importante para a física. A variação de pressão sofrida por um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitida igualmente a todos os pontos do líquido.
e as paredes do recipiente onde ele estiver contido. O funcionamento de um elevador hidráulico, como ilustrado na figura, é baseado nesse princípio. A pressão exercida na coluna mais estreita do elevador, onde a área de secção reta é. Pessoal, eu vou logo anotar aqui os dados. Então, eu vou colocar aqui, ó, A1, 0,6 metros quadrados. E é a mesma transmitida ao outro extremo, onde a seção reta tem área. Então, aqui, ó, o A2, 12 metros quadrados. O valor da pressão é dado pela razão entre o módulo da força e o valor da área onde se aplica a força. Muito bem. Vamos para a figura, depois eu volto para a resolução. Ou melhor, eu vou trazer para cá, ó, a área 1 e a área 2. Área 1, 0,6 metros quadrados. E área 2 foi 12. Muito bem. Vamos lá. Então, área 2 foi 12 metros quadrados. Pois bem, qual é a equação que relaciona corretamente o módulo da força F2 com o módulo da força F1? Pessoal, é uma questão clássica e a expressão é essa aqui, ó. F1 está para 1, assim como F2 está para A2. Essa é a relação do princípio de Pascal. Ok? Bem, ele quer que você relacione F2 e F1. Confere? Então, vamos colocar os valores, ó. F1, área 1, 0,6. F2, área 2 é 12. Então, eu faço aqui, ó, meio pelos extremos, eu vou ter que F2 é igual a 12 sobre 0,6 vezes F1. E 12 dividido por 0,6 é 20. Pronto, acabamos de encontrar a relação entre a força 2 e a força 1. A força 2, que é a força que o líquido exerce no sistema, porque F1 é a força que você está fazendo para empurrar o pistão. E F2 é a força do fluido. Nesse caso, ela vai ser 20 vezes maior. Ok? Então, com isso, a gente chega na resposta. E é a letra A. Ok? Vamos para a questão 5. Acompanhe comigo. Questão muito interessante mesmo. Sem cálculo, mas que eu preciso saber a equação. Uma esfera de massa e volumes constantes são totalmente imersos em uma piscina. Olha só a informação importante. Totalmente imerso em uma piscina em equilíbrio estático e densidade constante. O fundo da piscina apresenta um declive e, em determinado intervalo de tempo, a esfera rola em movimento uniforme, indo do ponto A ao ponto B. Muito bem. Vem a pergunta. Assinale a alternativa que representa corretamente o gráfico da intensidade do empuxo sobre a esfera em função da profundidade no trajeto de A para B. Pessoal, vamos lembrar aqui que o empuxo vai depender da densidade do líquido, do volume deslocado pelo corpo e da gravidade. Então, aqui, ó, dVg. Pessoal, na questão, a esfera ela fica totalmente imersa, do início ao fim. Logo, a densidade do líquido, ou melhor,
o volume deslocado pela esfera vai ser o volume da esfera, certo? Por quê? Porque está totalmente imerso, certo? Totalmente imerso. Pessoal, observe que o empuxo vai depender do volume deslocado pelo corpo. Só que nesse caso, o corpo ele passa do início ao fim, vai deslocar o mesmo volume, porque está totalmente imerso. Então, eu posso afirmar que o empuxo ele vai ser o mesmo, do início ao fim do experimento, certo? Bem, eu não vou calcular porque não tenho valores, mas eu sei que o empuxo vai ser o mesmo. Por quê? Porque a esfera está imersa no mesmo líquido, o volume deslocado é constante, porque ela está totalmente imersa, e o G é igual. Então, vou procurar uma alternativa que diz que o empuxo é constante. E isso está presente na letra C. Veja que o empuxo ele é constante do início ao fim do sistema, do evento. Por quê? Porque a esfera está totalmente imersa. Ok? Muito bem. Chegamos ao final da nossa lista. Questão 6. Vamos lá. Dois blocos A e B, de mesmas dimensões e materiais diferentes, são pendurados no teto por fios de mesmo comprimento e mergulhados em uma cuba cheia de água, conforme figura abaixo. Cortando-se os fios, observa-se que A permanece na mesma posição. Pessoal, se A permanece na mesma posição, é porque a densidade de A é igual à densidade, no caso aqui, do líquido. Porque o A permanece em equilíbrio. Enquanto B vai para o fundo. Se B vai afunda, é porque a densidade de B é maior do que a densidade do líquido. Se a densidade de A é igual à do líquido e a de B é maior que a do líquido, conclusão, que a densidade de B, por enquanto, é maior do que a densidade de A. Certo? Pronto. Vou encontrar uma opção que tenha essa relação. Vamos lá. Com relação a esse fato, pode-se afirmar que a densidade do bloco B é menor que A, falso, que eu achei que é maior. A densidade de A é menor que B. Bem, se B é maior que A é menor que B. Então, a resposta é a letra B. Por que a C está errada? A é menor que a da água. A de A, pessoal, é igual à da água. E B é menor que o da água. E B é maior que o da água. Ok? Então, questão 6, letra B. Pessoal, com isso chegamos ao fim de mais uma resolução. Espero ter esclarecido as dúvidas que vocês tiveram ao resolver a lista. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e deixa um comentário na descrição do vídeo e nos vemos na próxima videoaula, ok? Um abraço a todos e até logo.